Oi? Hello, hello, povo! Cadê vocês nessa vida? Saudade dessas prosas ruins. Cadê o povo dessa sala? Cadê o povo do terceiro ano? Reclama que não tem aula, não tá entendendo nada, mas não participa de nada. Cadê? Vamos ter aula particular? Priscila, vai ser aula particular só pra ti hoje? Vamos lá. Olha só, se quiser comentar alguma coisa, se tiver alguma dúvida, é só perguntar. Estou aqui para isso. Primeira coisinha. Relembrar alguns comentários que eu fiz ao longo das aulas. Das nossas poucas aulas, né, ao vivo. Para revisar. Vamos lá. Na parte de orgânica, essa minha estruturinha aqui, eu coloquei, sempre quando aparecer as bolinhas pretas, são os carbonos, ok? E sempre essas bolinhas pequetuchas são os hidrogênios, tá? Então, para ficar fácil da gente observar, vocês entenderem um pouquinho mais, o preto sempre é o carbono e os branquinhos são as estruturas, os hidrogênios. Esses tracinhos aqui, obviamente, são as ligações covalentes que cada um desses átomos conseguem fazer. Lembrando que carbono faz 4 ligações, 4, e o hidrogênio só faz uma, ok? Então, aqui nessa minha estrutura do basicão, tá, galera? Eu tenho 2 carbonos, ok? Esses meus carbonos estão fazendo, cada um deles está fazendo ligações duplas com o outro carbono. Então, eu tenho que olhar carbono por carbono. Esse meu carbono aqui tem 2 ligações já feitas. As outras 2, ele vai fazer ligações com os hidrogênios para completar a sua valência, ok? Eu tenho que olhar carbono por carbono. Esse carbono aqui, mesmo esquema. 2 ligações, hidrogênio, hidrogênio. Essa molequinha aqui, para eu dar o nome para essa estrutura, como que a gente vai fazer? Eu vou seguir aquele diagramazinho que eu mandei para vocês, que tem no livro, enfim. Cadê meu lápis? Vou seguir esses... Ignora essa primeira parte aqui ainda, ok? Eu vou seguir esses 3 passinhos. Eu vou ter que ter esses 3 partes para dar o nome para esse meu composto. O prefixo vai indicar a quantidade de carbonos. Então, eu vou contar literalmente a minha sequência carbônica, quantos carbonos ele vai ter. O meu infixo vai falar sobre as ligações entre esses carbonos, se é uma ligação simples, se é uma ligação dupla ou se é uma ligação tripla. E o sufixo aqui, como a gente só tá vendo ainda só hidrocarbonetos, que só tem carbono e hidrogênio, meu sufixo vai ser O. A partir da próxima aula, a gente vai começar a ver outras funções. A primeira função que a gente vai ver é desse camaradinho aqui, do álcool. E aí, esse meu sufixo vai mudar, ok? Mas essa primeira parte, o infixo, é o mesmo esquema sempre, ok? No meu prefixo,
eu vou contar carbonos. Nesse meu composto que eu coloquei aqui para vocês, eu tenho quantos carbonos? Eu tenho só 2 carbonos. O prefixo para 2 carbonos, met, et. 2 carbonos, então é et. As ligações entre esses carbonos, eu tenho 2 ligações entre eles. Quando eu tenho 2 ligações, o meu infixo é em. Para uma ligação é an, para 2 ligações é em, e para 3 ligações é in. Tudo bem? Então, como eu tenho só 2 ligações entre os carbonos, o meu infixo vai ser em. E, como eu falei, só tem carbono e hidrogênio, o meu sufixo vai ser O. O nome desse meu composto, eteno. Beleza? O que acontece? Aqui tá gracinha, só tenho 2 carbonos. Quando eu aumento a quantidade de carbonos nessa minha estrutura, que é aí que fica um pouquinho mais difícil. Ai, meu Deus, destruí tudo aqui agora. Oi, Abigail, quanto tempo? Peraí, gente, destruí tudo aqui agora. Voltei. Pera, gente, pera. O problema é quando a gente começa a acrescentar carbonos para essa minha cadeia. Por exemplo, só para você pegar aí, que você não estava aqui antes. As minhas balinhas pretas são os carbonos, tá? E as balinhas pequenininhas são os hidrogênios. Então, por exemplo, nessa minha estrutura, eu tenho 3 carbonos. Só que, à medida que eu vou aumentando a quantidade de carbonos, aqui no caso, eu tenho 3 carbonos e esses 2 primeiros aqui, eles estão fazendo 2 ligações entre eles. Então, eu preciso indicar no nome desse meu composto aonde que está essa minha ligação dupla. Por isso que que aparece os números no meio da história. Por exemplo, essa estrutura aqui, primeira coisa, a gente vai ter que verificar se ela tem a quantidade de hidrogênio certinha, se está montado tudo correto. Lembrando, cada carbono faz 4 ligações e o hidrogênio só faz uma. Se você observar direitinho, esse carbono aqui do meio está fazendo as 4 ligações dele, uma aqui com esse hidrogênio, 2 aqui com esse outro carbono e mais uma aqui, 4. Esse carbono aqui, 2 ligações, mais 2 aqui com esses 2 hidrogênios, 4 também. Então tá tudo certo. Para eu dar o nome para essa minha estrutura, eu vou precisar enumerar essa minha cadeia. Como que a gente enumera a cadeia? A partir do carbono mais próximo da minha ligação dupla. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. Se a gente for nomear esse composto, como que ele ficaria? Mesmo esquema do anterior, a gente vai usar sempre esse quadro, em que o meu prefixo vai indicar a quantidade de carbonos, o meu infixo vai indicar as ligações entre esses carbonos, e o meu sufixo aqui, como eu só tenho carbono e hidrogênio, vai ser O, que é um hidrocarboneto. Então, para esse meu composto que a gente montou aqui agora, eu tenho 3 carbonos. Prefixo para 3 carbonos, met, et, prop. Então, seria prop. Como eu tenho ligações duplas aqui na minha cadeia, eu vou ter que indicar que tem uma ligação dupla. Só que aqui eu preciso indicar aonde está rolando essa minha ligação dupla. Nessa minha estrutura, que é a mesma que eu coloquei aqui, eu posso enumerar essa minha cadeia, lembrando que eu sempre tenho que enumerar do carbono mais próximo da ligação dupla. Então, eu tenho aqui o carbono 1, carbono 2, carbono 3. Eu vou enumerar a partir do número mais próximo dessa minha ligação. Como eu tenho uma ligação dupla entre o carbono 1 e o carbono 2, eu vou colocar no menor número. Então, prop 1. Quando eu tenho ligações duplas, eu uso o infixo em.
em, termina com O. Prop-1-eno, ok? Professora, por que o número vem no meio? Porque ele está indicando aonde está acontecendo a ligação dupla. Quando eu estava no ensino médio, a gente aprendeu a nomenclatura um pouco diferente. O número vinha na frente. Por isso que lá nos primeiros exercícios eu pedi para vocês verem o que tinha de errado, que é justamente isso. A química vai mudando e as coisas vão mudando também. Inclusive a nomenclatura. Ok? O que acontece? Quando eu tenho um composto assim, eu tenho que levar em consideração, então, a enumeração desse meu composto. Do carbono mais próximo, eu vou começar a enumerar a minha cadeia a partir da ligação dupla mais próxima, da extremidade mais próxima dessa minha ligação dupla. Tudo bem? E aí, o que acontece? Quando eu tenho no meu composto estruturas que têm ramificações, o que isso quer dizer? Nesse meu composto aqui que a gente acabou de falar, se eu seguir essa minha sequência única, se eu contar a quantidade de carbonos, não vai aparecer nenhum carbono que está fora dessa minha sequência de números, né? Carbono 1, carbono 2, carbono 3. Mas se porventura eu colocar outro carbono nessa minha estrutura, aqui por exemplo, né? Eu tinha 3 carbonos e eu acrescentei mais um carbono. O que está acontecendo? A minha estrutura agora já tem uma ramificação. Toda vez que eu tenho ramificação, eu também preciso indicá-la no meu composto, porque ela não vai aparecer na estrutura, nesse nome que a gente tinha acabado de dar para o composto anterior, não vai aparecer a ramificação, e eu preciso representá-la. Então, eu vou, a princípio, ignorar um pouquinho essa parte da ramificação, olhar para o nome da minha estrutura, da minha cadeia principal, que a gente já fez, que é o prop-1-eno, e aí, depois que eu montei isso, eu vou acrescentar a ramificação. Como que ficaria? Aqui no caso desse meu composto, tenho, essa minha estrutura que tem 3 carbonos, que é a minha cadeia principal. Se eu seguir a contagem, um carbono vai ficar de fora, que é justamente esse daqui. Essa vai ser a minha ramificação. E como que eu vou representá-la? A gente vai utilizar o mesmo radical que a gente utiliza aqui para o prefixo e terminar com -io. Então, por exemplo, eu tenho aqui minha estrutura, minha cadeia principal, que a gente já deu o nome, e agora a gente vai dar o nome para essa ramificação. Pela enumeração do meu composto, a minha ramificação está onde? Está nesse meu segundo carbono. Eu preciso indicar onde está essa minha ramificação, então seria no carbono 2. O prefixo que eu vou utilizar para essa minha ramificação é o mesmo do prefixo para o nome da minha cadeia. Tenho só um carbono, prefixo para um carbono, met. Então, para ramificação, todo mundo que termina com -io, aqui no caso, é ramificação. Então, o 2, porque ela está no carbono 2, met, porque só tem um carbono na minha ramificação, ok? E -io para indicar que é uma ramificação. Então, o nome desse composto aqui, esse nome meio feio, mas é assim a vida, 2-metil prop-1-eno. Ok? Sempre quando eu fizer a nomenclatura, eu tenho que observar isso tudo. Conto primeiro, então, a cadeia principal, vejo se tenho ligações duplas, começo a enumerar a partir do carbono que tem essa ligação dupla, ou então mais próximo dele. Enumero minha cadeia, e depois que eu dou o nome para minha cadeia principal, eu acrescento a ramificação. Essa ramificação sempre vem no começo do meu nome. Tudo bem? É isso, galera. Qualquer dúvida, como não apareceu nenhuma dúvida por enquanto, vou ficar mais uns 3 segundinhos aqui. Se quiser perguntar mais alguma coisa, estou aqui. Oi, Mari. Perguntinhas?
perguntinhas? Sim, não, talvez. Oi? Perguntinhas? Esse é o momento de perguntar. Não? Na live de ontem, eu também, acho que ela tá salva. Tem mais essa parte de nomenclatura. Se tiver alguma dúvida, tô aqui, tá bom? Tudo bem? É isso, galera. Eu vou finalizar aqui e vou tentar baixar esse videozinho pra ficar salvo pra vocês. Beijinhos.